bom dia para você aí de casa nessa sexta-feira, sua linda, dia 27 de julho. Veja agora o que você vai ver na edição de hoje aqui no RF com você. Quadrilha ostentava dinheiro de golpes em redes sociais e festas de luxo. Idosos eram vítimas de empresa que prometia vitórias em ações sem a menor chance na justiça. 2 policiais são mortos em menos de 24 horas no Rio de Janeiro. Bandidos voltam a incendiar um ônibus em Minas Gerais. Médica responsável por cirurgia que resultou em morte de paciente presta depoimento. E acontece hoje o eclipse mais longo do século. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e fique ligado no programa. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre a síndrome da pressa. Você também sente que sempre está correndo atrasado, perdendo hora. Isso pode ser um transtorno, viu? É ainda hoje aqui no RF com você. Promessa é dívida, então vou mostrar as participações de ontem, que não deu tempo de mostrar aqui, né? Vamos lá agora então, um beijão para o Rodrigo de Montemor, interior de São Paulo. Super beijo para você, ótimo final de semana. Ótima sexta para o Vicente de Fronteiras, Piauí. Valfred de Curitiba, Paraná. Beijão para você também. Wesley, Analândia, interior de São Paulo, super beijo. Douglas de Novo Oriente de Minas, mineiro participando aqui do RF com você. Ótimo final de semana para o Henrique de Maria Bonita, Sergipe, beijão. O Célio de Caparaó, Minas Gerais. O Júnior de Quipapá, Pernambuco, super beijo. Marcelo, Christopher e Bia de Indaiatuba, interior de São Paulo, beijão. O José de Imaculada, Paraíba, ótima sexta-feira para você. Ótimo final de semana para essa família linda do Alfredo, lá do Sergipe, beijão. Essas são as primeiras participações e tem foto com as vovós. Hoje, inclusive, vamos mostrar a última reportagem da série. Ontem foi comemorado o Dia dos Avós, né? E hoje a gente vai mostrar, gente, que relacionamentos longos fazem bem para o coração, é isso mesmo. Larissa Israel, então, vai contar a história de um casal que vive há 60 anos juntos, isso mesmo, é daqui a pouco, viu? Bom, vamos para as notícias. A polícia prendeu uma quadrilha responsável pela aplicação de golpes em São Paulo. Eles ostentavam o dinheiro do crime em redes sociais e festas de luxo. A polícia acredita que mais de 20 pessoas caíram no golpe. O grupo desviou mais de 2 milhões de reais. O dono de uma agência de carros de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, foi investigado e indiciado por estelionato. Ele disse que a agência estava para falir, ele cedeu essa senha a um rapaz que prometeu a ele que por conta disso o remuneraria, né? Ele daria recompensas. Ao todo, 7 pessoas foram presas. 3 estavam nessa mansão. Nas redes sociais, o grupo, formado principalmente por jovens, ostentava dinheiro, carros de luxo, armas pesadas, festas e bebidas. A quadrilha aplicava golpes em instituições financeiras há pelo menos 5 meses. O esquema funcionava assim: eles fotografavam carros estacionados em shoppings e supermercados, faziam a documentação falsa do veículo. Depois de montar o processo, entravam por intermédio de uma agência de carros com o pedido de financiamento nos bancos. O golpe foi descoberto quando uma vítima passou a receber cobranças de um financiamento que não havia feito. A instituição financeira informou que realmente ela achava estranho que vários financiamentos suspeitos haviam sido feitos com aquela senha daquela agência bancária. Um dos integrantes está foragido. Drogas, armas, celulares, joias e 3 carros de luxo foram apreendidos. E olha, esse não foi o único caso, viu? Outra quadrilha também foi presa pela prática de golpes. Olha só como funcionava. 3 documentos, as mesmas fotos, mas nomes diferentes. Tudo falsificado. A quadrilha ia até bancos e conseguia empréstimos. Depois o dinheiro era repassado para outras contas. Nós viemos
cruzando informações, realizando campanas, pegando filmagens de outras ocorrências e conseguimos daí identificar e prever o local onde que eles estariam. Na hora da prisão, um deles apresentou esta carteira se passando por um juiz. A polícia acredita que o trio faz parte de uma quadrilha de estelionatários que só este ano causou prejuízo de mais de R$500 milhão aos bancos. Os criminosos foram presos dentro de uma agência bancária quando já faziam saques de um empréstimo recém-adquirido. Cruzando informações, realizando campanas, pegando filmagens de outras ocorrências. Um deles já foi preso outras vezes pelo mesmo crime. Os 3 vão responder por estelionato, associação criminosa e uso de documentos falsos. Na região metropolitana de São Paulo, outro caso de fraude. Uma família foi presa. A polícia diz que todos estão envolvidos em um esquema de adulteração de chassi de carros roubados. Eles usavam uma espécie de pino para alterar os números. Pai, mãe, filhos e cunhados reunidos no crime. Ao todo 7 pessoas da mesma família. A polícia chegou até eles depois de uma denúncia anônima. Na casa deles, cerca de 50 documentos de carros roubados foram encontrados. Além da fábrica de fraudes, até os vidros dos carros eram alterados. Tem material, inclusive, até para tirar a degravação dos vidros. Eles têm uma resina, eles são especializados nisso, né? Bom, a falta de limites para enganar os outros é impressionante, né? Como a gente já viu. Em mais um golpe, bandidos enganavam idosos prometendo vitória em ações que não teriam a menor chance na justiça. Os aposentados recebiam cartas como esta. A promessa era de que a aposentadoria seria revisada na justiça. Esta vítima pagou quase R$1.400. Eu tinha que dar essa entrada e quando fosse com 6 meses, 7 meses, aí ia receber esse dinheiro. Este aposentado só não pagou porque encontrou os policiais na hora em que chegou ao prédio. Era para mim ter pago ontem, né? E aí eu não tinha cheque, mas aí eu nem cartão. Aí hoje eu vim para fazer o pagamento. Os idosos desembolsavam valores que chegavam a R$3.000, mas segundo a polícia, quem pagava pelo suposto serviço nunca conseguia o benefício prometido. Eles até ingressavam com ação de forma lícita, se você consultar, há lá um processo, só que com a tese jurídica que não vai prosperar, uma tese jurídica que não tem a menor condição de sucesso. A associação é regular. A polícia prendeu funcionários em flagrante e apreendeu documentos, além de computadores e máquinas de cartão de crédito. A polícia acredita que são centenas de vítimas. Toda vez que eu venho aqui, eles falam que está andando o processo, mas nunca anda esse processo, vai para 5 anos. Em 24 horas, mais 2 policiais morreram no Rio de Janeiro durante confrontos com criminosos. As imagens foram feitas por um morador e mostram um resgate de mais um policial militar baleado por criminosos. A área onde aconteceu o crime é dominada pelo tráfico de drogas e o clima de tensão durante a tentativa de socorro só aumentava. O sargento Heleno foi baleado 2 vezes e já chegou sem vida na unidade de saúde. Pela rede social, a corporação lamentou a morte do policial. Com mais esse caso, chega a 63 o número de policiais militares assassinados esse ano no estado do Rio de Janeiro. Um dia antes, o soldado Jorge Lucas Torquato também foi morto durante um confronto com traficantes na zona norte da capital. Bom, agora vamos para Minas Gerais, onde os ataques a ônibus não terminaram. Mais um veículo foi alvo de bandidos. A situação assustou os moradores. Os vídeos mostram o fogo consumindo o ônibus. As chamas altas se espalharam de forma rápida. Nesta imagem, é possível ver o momento em que o fogo atingiu a rede elétrica. Foram momentos de pânico para os moradores. As chamas também atingiram este imóvel. Depois que os bombeiros já tinham deixado o local, os donos usaram uma mangueira para apagar o foco de incêndio ao lado de um cômodo. Foi apenas algo material e sabemos que também não teve vítima, né?
O trânsito precisou ser interrompido na rua e os funcionários da CEMIG foram chamados para fazer os reparos na rede elétrica. Para os moradores, os ônibus incendiados prejudicam principalmente quem depende do transporte público. Já é poucas as linhas de ônibus, né? E ainda faz uma coisa dessa, a gente acaba sendo prejudicado. A motivação do crime ainda é desconhecida. E o governo de Pernambuco vai pedir uma investigação mais rígida sobre a morte da estudante de medicina em Nicarágua. O corpo da jovem ainda não chegou ao Brasil. A liberação do corpo da estudante Raineia Lima foi confirmada pela Secretaria de Direitos Humanos de Pernambuco. Para que o translado seja feito, a Embaixada do Brasil na Nicarágua aguarda o atestado de óbito, que pode ser emitido nas próximas horas. O corpo já foi periciado. Houve a liberação através de uma liberação provisória, porque nós ainda estamos aguardando o atestado de óbito. Raineia cursava o último ano de medicina no país. Ela teria sido executada a tiros por paramilitares na última segunda-feira, quando voltava para casa. As informações sobre como a estudante brasileira foi morta ainda são desencontradas. Por isso, o governo de Pernambuco vai encaminhar ao Ministério das Relações Exteriores uma denúncia para que o Comitê Interamericano de Direitos Humanos acompanhe o caso. Em viagem à África do Sul, o presidente Michel Temer lamentou o crime e disse que o Brasil não pode admitir a morte da estudante sem tomar providências. Não é possível que nós admitamos simplesmente a lamentável morte de uma brasileira sem que tomássemos providências. As providências estão sendo tomadas, digamos, diariamente. De acordo com um relatório divulgado nesta quinta-feira pela Associação Nicaragüense de Direitos Humanos, subiu para 448 o número de mortos desde abril no país, em meio aos confrontos políticos contra o governo do presidente Daniel Ortega. Bom, moradores denunciam a situação de uma lagoa do distrito de Artemis, em Piracicaba. A vegetação na área é tanta que esconde quase totalmente a água no local. Além disso, esgoto é despejado na lagoa de forma irregular. Acompanhe na reportagem de Larissa Israel. Não parece, mas embaixo de todo esse mato tem uma lagoa. A Lagoa do Itaiçaba, uma realidade bem diferente de alguns anos atrás. Nós brincávamos, aqui era uma piscina de água corrente, coisa mais linda, aqui tinha pato, marreco, peixe, hoje não. Todo esse lixo acumulado está servindo de abrigo para vários bichos, o que preocupa os moradores. Dengue, escorpião, cobras, já encontramos bastante e tem pessoas que foram picadas do escorpião. E esse escorpião é picada fatal. A pessoa tomou já praticamente, se não for socorrido no pronto-socorro, acaba em óbito. Escorpião tem de monte. O seu Benedito mesmo já encontrou vários. Só dentro dessa garrafa são mais de 30. Para tentar amenizar a situação, há pouco tempo atrás, os moradores do bairro se reuniram para tentar limpar o local. Mas a iniciativa não deu certo e acabou gerando multa ainda. A limpeza da lagoa, só que o prefeito nós reunimos aí o morador do bairro, convidando a associação, o presidente do bairro, né, da associação de Artemis, e nós começamos a fazer a limpeza da lagoa. Só que denunciaram um rancho aí numa área que não pode fazer, e daí aproveitaram e vieram multar o presidente da chapa de associação, porque nós estava limpando a beirada, cortando uns galinhos que estavam abaixo das árvores e arrastando os galhos que tinha. Montamos tudo para o caminhão vir buscar, não vieram buscar até agora. E é isso que aconteceu. Então, né, teve uma multa de R$ 1.600 para o presidente de chapa de associação e embargou nós ainda, porque não foi pegado por escrito, né? Então agora nós queremos, se eles não conseguem vir, a prefeitura, que é a obrigação da prefeitura vir, porque ela recolhe imposto. E pelo menos deixe nós fazer a limpeza. Mas esses não são os únicos problemas de quem mora nesse distrito, que fica a cerca de 18 quilômetros de distância do centro de Piracicaba.
O que também preocupa os moradores é a poluição do meio ambiente. Aqui nesse trecho tem uma manilha e, segundo eles, quando chove, o esgoto escorre para dentro da lagoa, contaminando toda a água. Não tem água na lagoa, tá mais esgoto. Pode analisar a água, que é esgoto puro que tem. Ficou mais de 20 dias correndo esgoto. E o pessoal não tomava providência. O seu Benedito registrou a situação que ficou a rua com a última chuva. O bueiro transbordou e virou um esgoto a céu aberto que chegou até a lagoa. E diante de toda essa situação, para os moradores fica o sentimento de descaso. Muita gente está querendo mudar para outro lugar, porque aqui não tem mais condições de vida. É atacado por bandido e é atacado por bicho. Descaso, é uma tristeza, porque a gente já viu isso aqui muito bonito, né? Então eu acho que está na hora já do prefeito dar um pouquinho mais de atenção para nós, porque está largado, tá um absurdo. E a gente sente muito por isso daí, né? O eclipse mais longo do século XXI acontece nesta noite. Conhecida como lua vermelha, o fenômeno poderá ser visto a olho nu. O eclipse lunar vai durar cerca de 5 horas. Será o maior do século XXI. Devido ao posicionamento relativo do Sol, da Terra e da Lua, a Lua vai passar um grande tempo no cone de sombra da Terra. O eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. O nosso planeta forma uma sombra sobre o satélite. Por isso ele fica mais escuro. No de hoje haverá um alinhamento perfeito e teremos um eclipse total. Na minha casa ela tem uma sacada e dá pra ver. É bastante interessante ver uma coisa que não acontece todo dia acontecendo. Quem estiver na costa leste da África vai poder ver o eclipse do começo ao fim. No Brasil, em algumas cidades, a lua vai nascer já completamente encoberta pelo cone de sombra da Terra, como no Recife, Natal, João Pessoa e Sergipe. O satélite vai surgir com uma coloração avermelhada. Esses telescópios permitem ver detalhes. Além disso, outros astros que estarão visíveis no céu, Marte, que está muito próximo da Lua e está extremamente brilhante devido à sua proximidade da Terra, mas também teremos Vênus, teremos Júpiter, teremos Saturno. Vale a pena então olhar para o céu, eu pelo menos vou. Bom, gente, mudando de assunto, crimes que acontecem a qualquer hora do dia. Uso de armas pesadas. Tudo comandado por uma das maiores facções criminosas do país. E acredite, os bandidos fizeram uma pesquisa para saber quais fóruns armazenavam mais armamentos para planejar invasões. Na guerra entre as organizações criminosas, vale tudo. Os assassinatos acontecem em qualquer lugar, a qualquer hora. Os criminosos usam metralhadoras, fuzis, não economizam tiros. E eles sabem como abastecer esta máquina de execuções. Em um relatório policial, os investigadores narram que os criminosos estão fazendo um levantamento de informações sobre os fóruns de todo o país, a fim de promover ataques criminosos que objetivam o roubo do armamento apreendido e armazenado nesses locais. Em uma interceptação telefônica autorizada pela justiça, um criminoso cobra a agilidade do outro. Os dois pertencem à maior organização criminosa do Brasil. Confusão pede para Davi levantar qual é o fórum que armazena o máximo de ferramentas possível. Ferramentas é como eles se referem ao armamento. Davi diz que vai cuidar da questão pessoalmente, vai buscar o endereço certinho e dar o retorno. Em outra conversa, um integrante do grupo chamado de Gilmar diz que a prioridade é o estado de Pernambuco. Binho parece ter esquecido do pedido. Gilmar lembra, é referente lá ao fórum. Depois diz que vão trocar detalhes por aplicativo e ressalta que esta determinação é para o estado do Pernambuco para fazer um levantamento. No ano passado, 2 fóruns foram atacados em São Paulo, um no Guarujá e outro em Diadema. Os criminosos levaram 566 armas. A forma como seguranças foram rendidos e a rapidez da ação demonstrou que eles conheciam a rotina dos locais e que planejaram cada passo. Depois disso, o Tribunal de Justiça reforçou a segurança dos fóruns e em todo o estado eles deixaram de receber e armazenar armas.
As articulações entre os criminosos mostram que o grupo organizava ataques a fóruns em estados como Roraima, Amapá, Paraíba e Bahia. A investigação aponta que a ordem para que fosse feito o levantamento partiu da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. É onde está presa a cúpula do grupo. Entre eles, Marco Camacho Marcola, apontado pelo Ministério Público como o maior chefe da organização criminosa. A pesquisa deveria informar o endereço dos fóruns com a maior quantidade de armas e ainda ter fotos das instalações. A polícia concluiu que Wanderson Pessoa Lima, o Confusão, era o coordenador deste projeto de invasão dos fóruns e busca de armas. Ele foi preso em outubro do ano passado. A organização criminosa está em guerra declarada com rivais desde 2016. Isso, além dos conflitos internos, resultaram na execução de alguns líderes nos últimos meses. No início da semana, Cláudio Roberto Ferreira, o Galo, foi executado dentro deste carro na zona leste de São Paulo. A blindagem não segurou mais de 70 tiros de fuzil, de pelo menos 2 calibres. Ele tinha sido condenado a 65 anos de prisão por um assalto a banco há 10 anos, que deixou 3 pessoas mortas, entre elas um comparsa, também líder do mesmo grupo criminoso. Em fevereiro, outra execução. Wagner Ferreira da Silva, gerente da organização na Baixada Santista, foi morto em frente a um hotel. A correria e os tiros começaram na rua. São mais de 30 disparos, todos de fuzil e a queima-roupa. Wagner estava sendo procurado por envolvimento nas mortes de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Os 2 também eram líderes do grupo e foram executados em uma emboscada numa reserva indígena no Ceará, no início do ano. E a médica Geisa Leal prestou depoimento à polícia ontem. Ela já respondia por 3 erros médicos. A paciente dela morreu após a aplicação do Metacril no glúteo. Mais um caso registrado no Rio de Janeiro. A médica Geisa Leal deixou a delegacia acompanhada de funcionárias e não falou com os jornalistas. A senhora tem autorização para fazer cirurgia plástica? A paciente Adriana Pinto, de 41 anos, morreu de trombose após um procedimento estético feito pela doutora Geisa. A clínica fica num centro médico na zona sul de Niterói, região metropolitana do Rio. 2 dias após a morte da paciente, o local foi interditado pela Polícia Civil e vai passar por perícia na tarde desta sexta-feira. Por enquanto, a médica foi ouvida na condição de testemunha. A investigação deve durar 30 dias. Se ela não poderia realizar essa cirurgia, ela agiu com imperícia, né? Então a imperícia é uma das formas, né, de classificação de um possível homicídio culposo, tá? Mas nós precisamos ter essa resposta antes de formarmos qualquer convicção. O depoimento durou mais de 2 horas. Tempo suficiente para a doutora Geisa Leal admitir que fazia propaganda ilegal dos procedimentos estéticos. Ela também acabou confessando que assumia o risco ao fazer os procedimentos na clínica, mesmo sem ter os aparelhos necessários no caso de complicações com a cirurgia. A propaganda dela tem que se adequar hoje a uma resolução específica, que é o 974/2011, que regulamenta a propaganda, e aí sim você anunciar apenas como especialista aqueles que detêm título de especialidade. Antes do depoimento, a médica quebrou o silêncio. Ela classificou a intervenção na paciente como de baixa complexidade, uma lipoaspiração e um enxerto de gordura nos glúteos. Segundo ela, não houve necessidade de internação no hospital e nem o uso do Metacril. Nenhum material sintético, como PMMA, não. Foi exclusivamente gordura. 6 dias depois da intervenção, Adriana passou mal e morreu. Em qualquer lugar ia ter acontecido a mesma coisa. A palavra eu acho horrível, mas é uma fatalidade. Quando não se tem uma explicação plausível, quando não tem um culpado. Qual foi o culpado? Uma má circulação que não tinha como ser detectada antes. Geisa fez pós-graduação ou especialização, mas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, só pode atuar na área o médico que fez residência em cirurgia plástica. Para isso, ela teria de estudar pelo menos 5 anos a mais.
Uma outra paciente de 23 anos teve uma hérnia perfurada durante um procedimento e está internada com infecção. Ela reclama da forma como foi tratada pela médica após a cirurgia. Me desculpe, mas não fala besteira, porque quanto mais besteira você pensar, pior você vai ficar estressada. E me estressar à toa. Tanto que eu pedi desculpa. Eu me exaltei. Eu sou humana. Essa é a resposta. A doutora Geisa responde a 3 processos por erro médico e danos morais. A polícia avançou ainda nas investigações de outros casos de procedimentos estéticos clandestinos. A massoterapeuta que atendeu a modelo Maiara Santos, morta na sexta-feira passada, é acusada de ser sócia da esteticista, conhecida nas redes sociais como Pati Bumbum. Ontem, a delegacia recebeu denúncias de 2 novas pacientes. Uma delas afirma não ter sido informada sobre os riscos e que receberia aplicação de silicone industrial. Ela não me falou em nenhum momento que era negócio de industrial aí, não. Já tem 3 meses isso. Eu senti formigar, eu senti assim uma dorzinha no fêmur. Tudo eu perguntava para ela em conversas aqui e ela me orientando, não, que é normal, porque é um corpo estranho no corpo, mas que ia passar. Bom, e uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela o tempo em que, em média, os médicos prestam atenção aos pacientes. O resultado gerou polêmica. 11 segundos. Esse é o tempo que os médicos gastam prestando atenção de verdade no paciente. É tão pouco tempo que este americano diz que não conseguiria cumprimentar o médico antes da consulta começar. Se um médico me atende assim tão rápido, eu nunca mais volto nele, diz essa mulher. A pesquisa que fala sobre a falta de paciência dos médicos acaba de ser divulgada. Cientistas dos Estados Unidos e do México analisaram 112 consultas médicas em clínicas especializadas de 2 estados americanos, Minnesota e Wisconsin. A média das consultas analisadas foi de 30 minutos. E além de constatar que os médicos prestam atenção apenas nos 11 primeiros segundos da conversa, os pesquisadores também fizeram outras descobertas. 67% dos pacientes foram interrompidos logo após responderem aquelas perguntas iniciais sobre o que estão sentindo. E apenas 36% dos médicos fizeram perguntas para manter o foco da conversa. O que os pesquisadores querem com esse estudo é tentar descobrir até que ponto dar liberdade para o paciente falar por mais tempo pode afetar positivamente os resultados da consulta. Os pesquisadores dizem que não estão criticando os médicos e que entendem que existem vários fatores para que não deixem o paciente falar por muito tempo. Fugindo da polêmica, eles lembram que médico impaciente não é regra. E este vídeo, registrado por uma mãe americana, é a prova disso. Um pediatra brinca com o bebê com a maior paciência, na intenção de evitar que a criança chore ao tomar uma vacina. A brincadeira fica tão divertida que o bebê nem percebe a picada da agulha e fica maravilhado com as bolhas de sabão. Bom, e voltamos a falar sobre o clima. A falta de chuva há pelo menos 4 meses em São Paulo traz de novo o fantasma do racionamento. Muitas famílias já estão com medo. A água que sai desta torneira na zona norte de São Paulo não é desperdiçada de jeito nenhum. Se a Carina não economiza, pode ficar sem, porque a caixa d'água de 500 litros nem sempre é suficiente. E para piorar, não enche como deveria durante a noite. É a partir das 10 horas da noite, né? Que é quando a água é cortada. E a gente fica a noite inteira, volta só no dia seguinte, mas imprópria para uso, assim. Ela volta com muito cloro. É assim há 4 anos, desde a maior crise hídrica que a cidade já viveu. Na época, a Companhia de Abastecimento da capital paulista, a Sabesp, adotou um racionamento de água na maior cidade do país. E a Carina diz que nunca mais a situação voltou ao normal. Já reclamamos. E aí que eles alegam exatamente que é falta de pressão, que eu acho que não faz sentido devido à localização, né? Região que a gente está, como região baixa, então acho que isso é uma desculpa. Desde que a Estela chegou há 2 meses, o gasto de água na casa da Carina aumentou.
Ela tem mais roupa para lavar e a economia voltou a ser uma preocupação. Lavar roupa a gente já tem dias específicos em que a gente lava, só que com a neném não tem como, eu tenho que lavar quase todo dia, pelo menos um pouco. Mas lavar quintal, lavar garagem, a gente já suspendeu isso, é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. O temor dela é que haja um desabastecimento como em 2014 e mais transtornos. A crise hídrica deixou muita gente sem água. O sistema Cantareira, o principal que abastece a capital, atingiu o volume morto. Passados 4 anos, a estiagem voltou a preocupar. E o volume dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo não para de cair. Ontem, os 3 sistemas estavam com nível bem abaixo do registrado nesse mesmo dia do ano passado. O sistema Cantareira, que está com 40% da capacidade, é o mais preocupante, pois tinha 63% nessa mesma época em 2017. Esse risco, atualmente, ele não existe. Mas se nós não tivermos chuvas a partir de, no máximo, outubro, aí nós podemos repetir aquilo que aconteceu em 2014 e 2015. A Sabesp diz que não existe motivo para preocupação, pois hoje há muito mais água disponível para a região metropolitana. Depois da crise de 4 anos atrás, o Estado investiu em 2 grandes obras inauguradas este ano. Uma delas é a interligação entre a represa Jaguari, da bacia do Rio Paraíba do Sul, com a represa Atibainha, do sistema Cantareira. Conexão que pode trazer para a capital 162 bilhões de litros de água, volume equivalente à represa de Guarapiranga cheia. A outra obra foi para puxar água de uma represa do sistema São Lourenço, a 70 quilômetros de São Paulo. A oferta foi ampliada em 6.400 litros por segundo, o suficiente para abastecer uma cidade do porte de Curitiba, com quase 2 milhões de habitantes. Nos 2 casos, foi feita uma transposição entre bacias de rios com altitudes diferentes. A água tirada do reservatório de altitude menor vai para uma estação elevatória e de lá é bombeada para uma adutora que se estende até a parte mais alta do relevo, onde fica a bacia do outro rio e onde também há um reservatório para armazenagem da água. Se essas obras, por um lado, elas garantiram uma segurança maior, e isso é efetivo, mas agora nós precisamos também trabalhar com outros tipos de obras. Na visão do professor de engenharia hídrica, são obras que incluem reflorestamento e uso mais adequado do solo e serviriam para cuidar da água na época das chuvas. Nós precisamos ter uma ação que vem de prefeituras, que vem de governo do estado, etc., programas específicos, como já aconteceram em outros países, que reduziram os riscos da água, fazendo isso, armazenando e filtrando a água da chuva onde ela cai. Essa água que vira enxurrada, que sai, que vai embora correndo, nosso convívio na época das chuvas, é ela que está fazendo falta hoje para nós aqui. Agora são 12h14. Vamos então para a reportagem do dia. Você vai conhecer agora a síndrome da pressa e entender como este estilo de vida pode afetar a rotina. Fazer várias atividades ao mesmo tempo pode ser um indicativo dessa doença e esse costume tem afetado cada vez mais os brasileiros. Nas ruas dá para ver que o ritmo é pesado. Corre, corre. As pessoas cada vez mais apressadas. Rapidinho, fala comigo. Fala comigo. Só uma pergunta sobre pressa, vocês estão tudo correndo. Muitas vezes não dá nem pra responder uma simples perguntinha. Tô morrendo de pressa. Tá com pressa também? Tá com tanta pressa, amigo, que já foi embora. Você faz... Tem horário, eu preciso ir embora. A gente tem que almoçar rápido e voltar. Quanto tempo? Uns 15 minutos. Trabalho, estudo, família... Ufa! A vida é corrida, né? Tudo é assim, vapt-vupt que a gente tem que fazer. Haja jogo de cintura para encarar todos os compromissos do dia a dia. Tem vezes que tem tanta coisa na cabeça que a gente se sente meio artista de circo, equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. Aí vai dando certo, a gente vai assumindo mais pratinhos. Só que chega uma hora que não tem jeito. Falta equilíbrio e os pratos acabam caindo. É isso que acontece com o nosso corpo. Chega uma hora que a pressão é tão grande que o corre-corre vira problema de saúde. Você já ouviu falar na síndrome da pressa?
A síndrome da pressa ainda não é uma doença oficial do tipo reconhecido pela Tabela Internacional de Doenças. Mas muitos médicos já notaram. Existe um tipo de ansiedade com 2 sintomas: preocupação excessiva e dificuldade para relaxar. O foco dessa ansiedade, dessa preocupação, são coisas relacionadas ao trabalho. Ou, por exemplo, as tarefas que você tem que fazer, o desempenho, as coisas que você vai fazer no dia seguinte, ou no final de semana você já antecipa a preocupação para segunda-feira. A jornalista Ana Karina, de 35 anos, sabe bem o que é isso. Ela tinha uma jornada diária de 10 horas de trabalho em uma assessoria de imprensa. E à noite, quando chegava em casa, era hora de fazer bicos e atender clientes. Fazia meus trabalhos, ao mesmo tempo fazia comida. Trabalho freelancer. Assim. Freelancer, sempre tive. E eu ficava até 11 horas, meia-noite, até entregar. Chegou num ponto que Ana Karina não conseguia ficar parada. Quando não tinha nada para fazer, inventava alguma coisa. Eu ficava deitada, porque eu tenho que arrumar tal coisa. Mas eu tô parada aqui, eu tô perdendo tempo. Nunca tinha tempo para descansar. Foram 11 anos diretos, sem tirar férias. Até que a conta chegou. Eu tava na praça, assim, conversando com uma amiga minha no horário de almoço. Eu tô passando mal, eu preciso ir embora, eu não tô aguentando. Eu tinha que ficar com a minha cabeça pra cima pra voltar ao ar, porque era questão de 2, 3 minutos. Né? Tremia o braço. Quando eu tive esses sintomas, eu falei, já tô com problema no coração, não é possível, né? Você começou a achar que era problema no coração? Porque dava uma batedeira, né? Uma palpitação. Mas o coração de Ana Karina estava ótimo. Ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Isso pode causar vários problemas. Problemas físicos, do tipo insônia, pressão alta, diabetes. Isso pode predispor à obesidade, em que a pessoa faz pouco exercício, às vezes come excessivamente por ansiedade. E também problemas psicológicos, depressão, ansiedade, pânico. Ana Karina passou a tomar remédios para ansiedade e depressão. Tirou vários períodos de férias e voltou ao trabalho num ritmo bem diferente. Ela jura que agora não tem pressa para nada. Será mesmo? No meio da entrevista, a prova de fogo. Olha, quer atender? É urgente? Não, acho que não. Vou deixar assim, eu não consigo terminar a entrevista. Deixa eu ir rapidinho. Acho que é curiosa, né? Não é urgente, não. Muito requisitada. É trabalho? É. Bom, mas pelo menos você já consegue deixar esperar um pouquinho. Já dá pra ver que é ok, não é nada demais. O publicitário Fábio Reste já está atento aos clientes às 6 da manhã, ligado no telefone e no laptop. Às vezes, a Cássia consegue até fazer o marido tomar um café antes de sair. Difícil é tomar o café sossegado. Toma direitinho. O cliente ligando? Alô? Já estão atrás de você logo cedo, Fábio? Já estão atrás de mim. Depois de deixar os 2 filhos na casa da avó, Cássia e Fábio seguem para o trabalho. Ele sempre apressado. Eu sinto que assim, se der um problema, eu preciso resolver o mais rápido possível. Você fica pilhado, assim? Fico pilhado. É tudo urgente pra você. Além de atender os clientes, Fábio ainda arruma tempo para os compromissos pessoais. Minha sogra tem uma consulta médica e não tem ninguém pra levá-la, eu tenho que ir lá levá-la. Até pra ter um acompanhante com ela. Então, junta tudo isso no meio da rotina, eu tenho que estar sempre preparado. Então, o que acontece? Eu acordo um pouco antes do normal e vou dormir um pouco depois do normal para conseguir tocar o dia a dia. Nesse meio tempo aí. Apressado, conectado, dormindo pouco, sem tempo para almoçar, sem tempo para relaxar. Será que o Fábio, aos 29 anos, sofre de síndrome da pressa?
Ou seria um forte candidato a ter o problema? Nós vamos fazer um teste com o Fábio hoje. Trouxemos ele no consultório de uma psicóloga especialista em estresse e que inclusive tem alguns artigos publicados sobre síndrome da pressa. Hoje você arrumou um tempinho pra vir. Consegui arrumar um tempinho. Foi difícil, mas consegui um tempinho. Consegui, raridade, né? Tirar o Fábio uma horinha do trabalho dele. Mas tô conectado aqui, tô de olho em tudo. Ele não desliga mesmo e pelo jeito já tá com pressa. Calma, Fábio. A psicóloga Marilda já vai te atender. Então o que eu vou fazer agora é aplicar, fazer algumas perguntas para o Fábio poder saber o diagnóstico. No começo da conversa, a psicóloga já detectou um sintoma claro da síndrome da pressa. Eu tenho a impressão, Fábio, de que a pior coisa do mundo para você é perder tempo. Bastante. O diagnóstico veio na hora. Fábio é sim mais uma vítima. Então, essa síndrome da pressa pode parecer a você uma coisa muito interessante, muito boa, porque você consegue realizar muito, você consegue fazer múltiplas coisas num dia só. Porém, o desgaste que isso traz para o organismo é muito grande. 70% de quem tem infarto tem a síndrome da pressa. O publicitário levou um susto. É difícil, né, ouvir, assim, por mais que a gente saiba que seja real e tem que ter uma mudança, é difícil ouvir. Segundo a psicóloga, o problema atinge mais os homens entre 35 e 45 anos. Mas mulheres e até as crianças também podem sofrer com essa mania de fazer tudo para ontem. A pessoa que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que interrompe os outros quando estão falando, que acha que já entendeu o que a outra quer dizer e já interrompe o pensamento. A pessoa que é muito competitiva, que quer realizar muitas coisas, realizar mais do que qualquer pessoa. A tecnologia parece ter feito a síndrome da pressa ficar mais aguda. Conectados, estamos sempre em contato com família, amigos e trabalho. Difícil separar o tempo certo de fazer cada coisa. Um estudo publicado na Austrália mostrou que computadores e telefones celulares nos causam a impressão de que as horas passam mais depressa. Ficar conectado o tempo todo nos deixa aflitos, com a sensação de que temos que trabalhar mais rápido e resolver tudo o quanto antes. Antigamente, as pessoas tinham que esperar para chegar num telefone fixo para conversar, elas tinham que esperar para falar amanhã, para resolver as coisas no trabalho amanhã, porque não podiam ir na sede do escritório no mesmo dia. Então, elas tinham que aprender a esperar. Mas agora, com o celular, a gente não tem mais barreira entre a vida pessoal e o profissional. Consequentemente, você trabalha dia e noite. Depois de uma jornada de trabalho de quase 12 horas, Fábio vai para casa. Chegou a hora de descansar. Quer dizer, descansar? Espera só um pouquinho, gente, que... O que tá fazendo aí? Você acabou de chegar em casa? Eu pretendia fazer o jantar, chegar e já fazer, né? Mas aí chegou uma mensagenzinha aqui, deixa eu só responder. Finalmente o Fábio larga o telefone, mas vai ser por pouco tempo. Ele prepara o jantar, serve as crianças e olha aí o Fábio de novo com o celular. É sempre assim. De sobremesa, umas horinhas no laptop e também os 3 aparelhos celulares. A parede da sala mais parece uma exposição de carregadores. Mas será que ainda tem alguma coisa do trabalho para fazer a essa hora da noite? Tenho medo, talvez, de deixar alguma coisa parada e acumular, virar uma bola de neve e ela me engolir. Calma, Fábio, também não é assim. Lembra o que a psicóloga falou? Até os mais apressadinhos podem deixar para amanhã o que não precisam fazer hoje. Dar prioridade àquilo que ela vai fazer e entender que a vida é sempre inacabada. Então, se ela não terminar hoje tudo aquilo que está na lista, ela pode terminar amanhã. A única coisa que não dá para adiar é cuidar da saúde. Aprendeu, né, Fábio? Se eu conseguir uma meta de, mesmo antes dos 5 anos, em 1 ano ou 2 no máximo, tirar 30 dias de férias, viajar para algum lugar, vai estar ótimo. Já é um começo. Olha, pelo menos a teoria o Fábio aprendeu, né, gente?
Parece o mal do século, né? Bom, uma menina de 2 anos foi salva após um transplante de medula por um doador sem parentesco com ela. Lia nasceu com uma doença rara no sangue e precisava de um doador, mas nenhum parente era compatível. Vamos ver agora. Uma pequena bailarina. Cheia de carisma, alegria e muita vontade de viver. Que em pouco tempo se tornou a menina dos olhos de toda a equipe médica. Foi assim que Lia, de 2 anos e 8 meses, ai, minha linda, enfrentou 60 dias de internação. Às vezes eu sentava, chorava, ela dizia assim: não chore, mamãe, eu tô bem, eu tô aqui. Passava a mão no rosto. O drama da família que mora em Fortaleza começou quando Lia tinha 7 meses. Juliana e Rodrigo, que também são pais de Ana Júlia, de 10 anos, e Rodrigo, de 12, levaram um susto com a bebê. Numa noite, Lia teve uma convulsão. E aí a gente, dentro de casa, nunca tinha passado por isso, né? A Nilza foi mais, botou ela de lado, já fez o procedimento. E aí a gente foi pra clínica do pediatra, que na época atendia ela. Chegou lá na clínica, pediram os exames básicos, aí detectaram uma anemia. Anemia é a diminuição da capacidade do sangue de transportar oxigênio. Isso acontece quando o número de glóbulos vermelhos é muito baixo. Existem várias causas para a doença. Os sintomas incluem fadiga, falta de ar, diminuição da capacidade de fazer exercícios e de se concentrar. O que intrigava os médicos era que Lia não apresentava nenhum desses sintomas. Tinha uma rotina ativa, comia de tudo. Mesmo assim, os exames não melhoravam. A Lia fazia exames quase todo dia, ia para o laboratório, coletava hemograma e a gente sempre via a hemoglobina dela sempre bem mais baixa do que era para ser. Foram longos 4 meses até fechar o diagnóstico. A família veio até São Paulo em busca de respostas. E os médicos descobriram que Lia nasceu com uma doença genética rara no sangue, a talassemia maior. A talassemia maior é a forma mais grave de anemia, causada pela transmissão de 2 genes defeituosos, um do pai e um da mãe. São 150 mil casos por ano no Brasil. Sem tratamento, a doença aumenta o risco de infecções, problemas cardíacos e deformidades ósseas. Rodrigo, pai de Lia, tem uma versão mais branda da doença, a chamada talassemia minor, que causa anemia, mas não exige um tratamento ao longo da vida. A mãe, Juliana, tem o mesmo problema. Quando fechou o diagnóstico da Lia, foi depois que a gente descobriu que a Juliana também era portadora da talassemia minor. A partir daí, o tratamento de Lia seria uma transfusão de sangue a cada 3 semanas para o resto da vida. Uma maneira de combater a doença, mas a longo prazo, um número alto de transfusões pode trazer um problema a mais. A sobrecarga de ferro no sangue que causa danos no coração, no fígado e nas glândulas do sistema endócrino, como a tireoide e o pâncreas. O sangue é produzido pela medula óssea e apenas um transplante de medula óssea poderia curar Lia. Um dos irmãos poderia ser o doador. Tudo certo, tem 2 irmãos, os meninos são compatíveis. Começou dentro de casa, eu que vou ser compatível, eu que vou doar. Quando vê o resultado do exame, ninguém era compatível. Surgiu a ideia de um novo irmão. Juliana e Rodrigo fizeram 8 fertilizações in vitro, uma técnica de reprodução assistida quando o óvulo é fecundado fora do corpo da mulher. Um detalhe, era preciso fazer um mapeamento genético de cada embrião para saber se a medula era compatível com a da Lia. Quando dava compatível, tinha doença, quando não tinha doença não era compatível. Nossa. Quando chegou isso aí foi um ano todinho, foi o ano de 2017 todo assim. Foi quando na oitava tentativa, o médico que acompanhava a vacinação lá de Fortaleza, chegou pra gente e falou assim, olha, eu não tenho mais condição de estimular a Juliana, porque ela já tem uma carga de hormônio enorme.
ia estar acabando, ia tendo arrumar um outro problema, né? Lia passou por quimioterapia, tratamento para câncer, mas que no caso da anemia grave pode induzir a medula a produzir mais glóbulos vermelhos. Também não deu certo. A última opção seria um doador não parental, ou seja, alguém que não fosse da família. Só que as chances de encontrar essa pessoa eram mínimas. Esse tipo de procedimento nunca tinha sido feito no Brasil e era muito arriscado. Lia corria o risco de morrer. Como a gente vai ter que destruir a medula óssea doente, né? Ela vai ficar durante um período até a pega da medula sem medula óssea. Então o que vai acontecer? Ela vai ter riscos de hemorragias, risco de infecções, e quando a medula do doador pega, isso quer dizer que a medula está começando a produzir células novas, essas células do doador podem atacar o paciente. Mesmo assim, Rodrigo e Juliana decidiram correr o risco. Eu me arrependeria de fazer, ou eu me arrependeria no futuro de não ter feito. Você preferiu arriscar? Então eu prefiro me arrepender do risco, né? Entendeu? Do que não arriscar. Os médicos encontraram não apenas uma, mas 2 medulas ósseas compatíveis. Algo raro na medicina. A Lia, né, ela teve a sorte de encontrar, pelo menos nesses 35 milhões, um doador brasileiro, tá? Que vem do Nordeste. Juliana e Lia mais uma vez vieram para São Paulo, com uma esperança real de cura. Eu vou ali pegar o quê? Minha medulinha e volto. Lia recebeu a medula no dia 16 de maio. Apesar do nome transplante, o que aconteceu se parece com uma transfusão de sangue. A medula nova foi inserida no corpo de Lia com a responsabilidade de fabricar sangue sem anemia. Veio aquela emoção quando eu vi a bolsa, a medula ali, eu disse, pronto, ali é a cura da minha filha. Tudo correu bem durante o procedimento, mas os dias seguintes seriam cruciais. Havia o risco do que os médicos chamam de a medula não pegar, ou seja, o organismo de Lia poderia rejeitar a nova medula óssea. Mas não demorou muito para a pequena dar sinais do sucesso. Um dia de manhã, ela deitada na cadeira, como ela costumava dormir, eu sentada no sofá, comecei ali a rezar, e ali abriu os olhos e disse, mamãe, eu tô curada. Ela falou isso? Foi. Aí eu disse, tá, filha, você tá curada. E quando eu abri o exame, o aplicativo, tudo certo. E a gente tem exames que mostram que as células que ela recebeu e as células que estão produzindo na medula óssea são células do doador. A boa notícia rodou o hospital. A menina que já havia conquistado toda a equipe médica, agora estava curada. A Lia foi 100% do processo. Ela não deixava a gente ficar triste. Todo dia à noite ela saía fantasiada, dançava, brincava. No hospital, Juliana fez uma festa para comemorar a vida nova da filha. Lia recebeu alta há um mês. Uhul! A Liazinha tá de alta. Lia já pode brincar com outras crianças e até jogar bola, mas sempre de máscara. É que nessa fase, a imunidade ainda não está 100%. No final de agosto, ela poderá receber a alta definitiva e voltar para casa. E durante esses 100 dias ela é avaliada pela equipe médica. A gente fica aí no ambulatório 3 vezes na semana, onde ela faz exame, recebe medicação. E quando chegar os 100 dias, o Dr. Wanderson vai dizer se a Lia está pronta ou não para ir para casa. Enquanto isso, a família está hospedada na casa de um amigo, bem pertinho do hospital. Juliana nunca vai saber quem foi a pessoa que deu à filha uma nova chance. O doador não teve o nome revelado, mas ela aproveita para dar um recado. Toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, ele devolveu a nossa Lia, né? Devolveu a nossa criança, curou, ele foi uma pessoa que deu a cura para minha filha. Para ele, eu só desejo que tudo volte em dobro. O transplante de medula não parental, até então inédito no Brasil, agora é uma nova esperança para outras crianças e adultos que também sofrem de anemia grave.
Na realidade, é uma possibilidade que a gente dá agora para os pais, tendo esses doadores, né? E tendo um sucesso no transplante, os pais ficam mais seguros para os próximos. E ali agora tá bom? A Lia tá o quê? Muito feliz, Série especial sobre os avós, né? A data foi comemorada ontem, inclusive. Vamos mostrar algumas participações com as vovós e vovôs de todo o Brasil. Pode colocar na tela. Beijão pro Danilo e vô Canuto, lá da Bahia. Beijão. Ontem eu pedi algumas participações na data, né? E estou mostrando hoje. A vovó Márcia e o Lorenzo de Jundiaí. Beijão para vocês também. A vovó Maria, super beijo. Aqui de Limeira, interior de São Paulo, minha conterrânea. Beijão. Vovô João, com a família toda, sendo abraçado lá do Mato Grosso. Super beijo. Dandara e a vovó Noêmia, aqui de Limeira também. Davi e vovó Rosa, lá do Ceará. Super beijo. Que beijo delicioso, hein, vovó? O vovô Manuel, de Recife, beijão também pra você. O vovô Aprígio, também de Recife, parabéns. Vovó Maria, também de Recife. Vovó Lúcia e o Isais, lá do Ceará, beijão. Giovana e vovó Corina assistindo aí o RF com você, beijão. Vovó Iraci com a Sofia, que vovó nova, hein? Beijão. Essas foram as participações de ontem. Felicidade para todas as vovós e vovôs. Aliás, temos que comemorar todos os dias essa data, né? E agora sim, vamos exibir a última reportagem da série especial sobre os avós. E para isso, você vai conhecer uma história de amor muito especial. Um casal que realizou uma cerimônia de casamento após 60 anos de união. E entender como essas relações de afeto podem ajudar até o coração. Acima de tudo, o amor. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu... A Rosa, é claro. Filha minha não anda sem ser noivo, não. Foi, então vamos marcar o casamento já para agora. Aí marquemos o casamento, né, Rosa? Para pouco tempo, um mês e pouco. Aí foi preciso casar mesmo. Mas o pai dela é brabo. E de lá pra cá, eles nunca mais se desgrudaram. Vieram os filhos, os netos, os bisnetos. A família foi aumentando e o amor também. Não se larga. É como se fala assim, que o carneiro, um vai, todos vai. Então a gente tem o costume de falar assim, a nossa família é igual carneiro, aonde vai um, vai todos. E de manhã aqui, eu faço café, coloco, dali a pouquinho tem 6, 7 homens que trabalham e vêm tomar café, que é da família. Daqui a pouquinho não tem café, sabe? Então, é muito família, sabe? Muito. E essa relação, que nasceu de um casamento duradouro, é carregada de benefícios. Envelhecer ao lado de quem a gente ama faz bem ao coração. E não é só no sentido figurado, não. Uma pesquisa feita na Inglaterra mostrou que ficar casado até a velhice reduz os riscos de doenças cardiovasculares. A pesquisa, que durou cerca de 20 anos, analisou o relacionamento de mais de 2 milhões de pessoas entre 42 e 77 anos e constatou que os divorciados, solteiros e viúvos são 42% mais propensos a sofrerem problemas cardiovasculares e têm 16% mais chances de desenvolverem doenças coronárias, como obstrução das artérias,
De acordo com o estudo, entre os não casados, a probabilidade de morrer de males cardíacos e coronários aumenta 42%. E de acidente vascular cerebral aumenta 55%. Ou seja, segundo a pesquisa, o casamento faz bem ao coração. E o seu Russo e a dona Rosa são provas disso. Problema no coração? Só se for por excesso de amor. A gente faz exame, não tem nada de mal. Tá ótimo. Meu e dele. Toda vez que vai, dá tudo legal. O coração dele tá muito forte. E assim... Grande estilo, né? Eu me emocionando aqui mais uma vez. Vamos ver agora os destaques da agenda cultural. A sexta-feira chegou mais uma vez e nós separamos algumas dicas com as principais atrações musicais para você curtir o final de semana, que começa com o melhor do rock. Em Goiânia, hoje é dia de curtir e relembrar os grandes sucessos de Capital Inicial. O show faz parte da nova turnê da banda e será no Deu Praia às 22 horas. No sábado tem show do homem mais safado do Brasil. Wesley Safadão vai apresentar sua nova turnê em São Paulo. O show será no Espaço das Américas a partir das 22 horas. Em Passos, Minas Gerais, sábado é dia de curtir o show de Michel Teló. O sertanejo é a principal atração da Expo Carmo. Uma tradição de semana com chave de ouro. Domingo é dia de curtir o melhor do pagode com Pichote. O grupo é um dos mais tradicionais da música, com 20 anos de carreira. Eles colecionam sucessos e desta vez o show será aqui na nossa região, na cidade de Campinas, no Lion Eventos, a partir das 16 horas. Calça jeans, vestidinho, shortinho, topinho, ela só não abre mão do salto alto. Mini saia tomate, caia na gandaia, ela só não abre mão do salto alto. E campeonato salto alto deixa a mulher sensual, mais elegante. De roupa ou sem roupa, o salto alto é o fetiche dos amantes. Ela samba nos tamancos, mete até embaixo nos tamancos, joga o bumbum pro lado nos tamancos. Ela é de dar no colo dos tamancos, ela samba nos tamancos. E essas foram as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o final de semana. Nos vemos na próxima sexta-feira com muito mais. Grande beijo, até lá. Beijo, Larissa. Quem mandou a foto hoje, a selfie, eu mostro na segunda-feira, ok? Começo mostrando. Ótimo final de semana para vocês, ótima sexta-feira. Fiquem com Deus.